Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão trabalhando conosco nos estudos do irmão José. A orientação do irmão José sobre a psicografia do Carlos Bacelli. E hoje nós vamos trabalhar o livro Para Ser Feliz. Para Ser Feliz. Nós vamos trabalhar aqui com o capítulo 28, que se chama Sem o Outro. Sem conhece, sem o outro. E aí é interessante porque ele vai fazer uma observação aqui sobre a gente sem a outra pessoa. Só de colocar sem o outro, porque ele começa dizendo para nós, o outro não é o teu problema, é a tua solução. Quando ele afirma para nós que o outro não é o teu problema, é a tua solução, eu lembrei de Sartre, porque Sartre, ele tem alguns dizeres, entre eles ele disse para nós, Jean-Paul Sartre, filósofo, ele diz para nós que o inferno são os outros. Contrapõe a fala do irmão José. Mas é muito interessante porque, assim, a profundidade para nós entendermos a fala do irmão José exige da gente muito mais do que a de Sartre. Vê como é que Sartre é humanoide? É interessante, né? Quando eu falo humanoide, porque o radical oide significa semelhante. Humanoide é semelhante ao humano. É um grande filósofo, mas semelhante a gente. Quando fala esquizoide, é semelhante a um esquizofrênico, né? Ou seja, oide, semelhança. Quando a pessoa fala assim, fulano é debilóide, oide é semelhante a uma pessoa com debilidade. Enfim, Sartre é humanoide. Quando a gente joga Sartre lá em cima, né? Mas olha, ele fala que o inferno são os outros. E o irmão José coloca que o outro não é o teu problema, é a sua solução. E aí é interessante porque se ele não é, o outro não é o nosso problema, então o outro não é o meu inferno. Voltando a Sartre, o outro não é o teu inferno. Porque quando fala o inferno são os outros, fica parecendo assim, sozinho é que a gente consegue, sozinho é que a gente dá conta, sozinho é que a gente supera, sozinho é que a gente evolui, sozinho é que a gente melhora. Gente, nada sozinho. Nada sozinho. Aí nós vamos entender a profundidade com que o irmão José traz para nós. Tirando a frase de Sartre, que o inferno são os outros, entendamos, o outro não é o teu problema, é a tua solução. Não é a tua pergunta, é a tua resposta. Por causa do outro é que te identificas. A gente precisa do outro para a gente se identificar. A gente precisa do outro. E aí, eu quero que vocês avaliem comigo por quê a gente precisa do outro para a gente se identificar. Duas situações, duas. A gente costuma dizer, isso é um dito popular. Associado ao dito popular, claro que nós vamos alicerçar isso em um dos mecanismos de defesa trazidos por Freud. Freud trouxe para a gente 11 mecanismos de defesa que são naturais, faz parte do nosso inconsciente. Um deles é a identificação, tá? Quando ele fala aqui, ó, é por causa do outro que te identificas, é identificação. Tem coisas que nos incomodam no outro, são coisas que a gente traz. Então, me incomoda, por exemplo, aquela pessoa que fala alto, que grita e tal. Se me incomoda, é para eu ficar atento, porque provavelmente, atenção, provavelmente, isso não quer dizer que seja uma certeza. Aí eu vou trazer para vocês a segunda avaliação. Se a pessoa que grita, que agride, me incomoda, é para eu pensar se eu também tenho esses movimentos de gritos, se eu tenho esses movimentos de agressões, se eu tenho esses movimentos de arrogância, se eu tenho. Por quê? Porque eu posso ficar incomodado porque eu me identifico com ele. Está claro isso? Porque eu me identifico com ele. Então, veja,
vamos pegar um exemplo já do outro lado. Vocês vão lembrar, alguns dos que estão nos ouvindo aqui, lá na década de 70, final da década de 70, início de 80, vocês vão lembrar daqueles filmes do John Travolta, Os Embalos de Sábado à Noite, foi o boom no surgimento das discotecas, né, das danceterias noturnas. E ali o John Travolta, numa das cenas do filme, ele sai com um grupo de amigos, eles estão saindo de algum lugar, e aí no momento que eles estão saindo, imaginem vocês que isso aqui é um lápis, mas aqui é um pente, tá? Vocês vão ver, eles andam, atenção, eles estão andando assim. Eles vão andando, de repente eles param, dão uma sacada no bolso, tira o pente e faz esse movimento aqui, e volta o pente no bolso e continua andando para onde eles estavam indo, mas andam dançando. Ok. Muitos jovens começaram a fazer esse movimento. Esse movimento da época, final de 70, início de 80, esse movimento da época é uma forma de se espelhar em John Travolta e aqueles que estavam com ele ali. O que significa essa identificação? Normalmente nós escolhemos modelos de identificação. Todos nós escolhemos. Todos nós escolhemos. Eu estou pegando um exemplo da juventude. Tá? Eu lembro que eu estava saindo com um amigo no final de uma atividade na União Espírita Mineira, a gente participava da reunião de mocidade, e aí quando a gente estava andando no centro, eu estou fazendo referência ao centro da cidade em Belo Horizonte, e eu vi uns jovens, eu ainda não tinha visto o filme, eu vi os jovens fazendo esse movimento, andando assim, fazia isso aqui com o corpo, de repente parava, fazia esse... Eu falei assim, que é isso, misericórdia? Aí esse amigo que já tinha visto falou assim, Emerson, você não assistiu o filme do John Travolta? Eles estão se identificando. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Como que isso é presente na nossa vida? É tão presente na nossa vida que a criança tem um outro, aí vou pegar um outro exemplo desse mecanismo, que é de um perfume que se chama alfazema. A Alfazema lançou uma propaganda anos atrás, a mãe na frente do espelho, passando alfazema, pronta para sair, e a filha, ela pega o perfumezinho dela, pega um salto alto, igual a mãe estava de salto, ela pega o perfume dela e ela começa a passar o perfume também, a filha se identificando com a mãe. Eu deduzo pela propaganda que ela deve estar na idade de 4, 5, até 6 anos de idade, porque é o modelo que nós temos. Os filhos se identificam com os pais na infância, se identificam. Eu sei que quando as minhas filhas estavam na idade de 3, 4, 5, 6 anos, 7 anos, eu já fui mais forte do que Sylvester Stallone em filmes de rock. Eu já fui mais guerreiro do que Sylvester Stallone nos filmes de guerra, de Rambo. Eu já fui mais bonito do que Tom Cruise no auge da sua carreira. Eu sei que eu fui. Por quê? Elas se identificavam e me jogavam lá em cima. O tempo passou, elas entraram na adolescência e aí eu voltei a ser o pai, já não era Rambo, eu não era Sylvester Stallone, nem em Rambo, nem em rock. Não era Tom Cruise. E aí eu voltei a ser quem eu sou. E eu era pai. Aí quando a gente volta para o próprio papel, elas adolesceram, e aí de vez em quando vem assim, velho. Aí eu vi que elas estavam mesmo na faixa da adolescência. Mas não quer dizer que perderam a identificação. Depois veio a fase adulta, e na fase adulta eu volto ao meu papel da constância paterna. Pai, estou precisando trocar uma ideia com você. Pai, e aí, ou seja, perdi a referência de modelo? Não. Elas não deixaram, tanto que tem coisas que elas conversam que elas vão lá atrás, em situações que a gente já vivenciou.
Ok? Então, esse é o primeiro mecanismo de defesa trazido por Freud. Está claro isso? Porém, eu quero trazer para vocês uma segunda colocação. A gente se identifica com alguém, mas existem situações que nos incomodam no outro e não necessariamente eu carrego aquela dificuldade. Mas se a pessoa agride e grita, no primeiro exemplo que eu dei, e aquilo me incomoda, não é porque necessariamente eu agrido, eu grito, eu sou contundente, eu sou arrogante. Não. Quando eu me avalio e vejo que eu não tenho esses desvalores, por que aquilo me incomoda? Se eu não tenho, porque quando a gente pensa assim, se me incomoda é porque eu tenho. O outro é ciumento, se me incomoda é porque eu tenho. O outro é preguiçoso, se me incomoda é porque eu tenho. Não. Muitas vezes me incomoda e eu não tenho no meu movimento de autoavaliação. Mas aquele movimento dele de agressão, de gritaria, de perversão, me incomoda. Por quê? Porque estimula em mim algo que eu achei que já estava eliminado, que é a irritação. Aquilo faz nascer em mim, aliás, nem nasce, faz aparecer em mim o que eu achei que já estava morto. Então, necessariamente, não é porque eu carrego, é porque eu achei que eu já estava resignado em relação àquela pessoa, eu já tinha paciência em relação àquela pessoa, eu já tinha brandura para entender os movimentos dele de ousadia, eu já tinha essa brandura no meu estado íntimo, e ele me faz lembrar que eu não tenho nada disso. Eu não tenho paciência, eu não sou brando, eu não tenho calma, não sou resignado e não dou conta de acolhê-lo. Então, nesse momento, eu não me identifico com ele, mas ao mesmo tempo eu entendo que eu não estou tão melhor assim. Entenderam isso? Por que eu quero que vocês façam comigo essa reflexão? Porque essa reflexão é em cima da fala do irmão José, quando ele coloca para nós, é por causa do outro que te identificas, ou eu me identifico com aquela viciação, ou eu me identifico com as mazelas que eu trago, que eu achei que já estavam superadas, e não estão. Porque quando eu vejo o outro naquele estado, eu preciso amadurecer em mim o acolhimento. E se eu não dou conta de acolher a ideia, não dou conta de acolher a fala, não dou conta de acolher a pessoa, é porque o meu estado íntimo ainda está nublado. Isso é tão interessante no nosso movimento como um todo, a questão da identificação, que vocês vão lembrar, aliás, vocês não vão lembrar, eu vou contar para vocês que Kardec também tinha essa preocupação. Essa preocupação do Kardec, ela era tão real, ou seja, essas coisas eram tão presentes na nossa sociedade, que Kardec pergunta para os espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Veja, a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que é a pergunta com a resposta mais curta de toda a obra, o que ele pergunta? Com quem que a gente se identifica? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta, Jesus. E pronto, não tem comentário, não tem acréscimo, não tem reticência, não tem exclamação. Jesus, ponto final. Se Kardec pergunta para nós aqui, em relação aos espíritos, quem que a gente deve seguir, se ele pergunta, está claro o modelo, gente. A gente se identifica com o ator, a gente se identifica com a atriz, a gente se identifica com o autor, a gente se identifica com o escritor, com o filósofo, com os pais, com amigos, não tem problema. Tudo é movimento de aprendizado, por isso a gente precisa do outro. Mas o modelo incontestável para a gente se identificar é Jesus. Tá ok? É por causa do outro que te identificas. Porque ele existe, ou seja, porque o outro existe, porque o texto se chama sem o outro. Porque o outro existe, é que consegues te ver.
Eu me vejo porque o outro existe. Se o outro não existisse, eu não me veria, eu não me avaliaria, eu não cresceria, eu não amadureceria, Vocês estão entendendo? Antes dele é que aprendes a amar. Desculpem. Antes dele não. Através dele é que aprendes a amar. Não é nem antes dele, eu preciso dele. Como que eu vou aprender a amar se eu não tenho o outro? Veja, eu preciso do outro para aprender a amar. Vocês vão lembrar em algum outro vídeo que a gente falou aí atrás, o ateu existe porque ele sabe que Deus existe. Por isso que existe o ateu. É uma discussão tão infundada, você discutir com o ateu que Deus existe, que só dele se propor a ser ateu, é porque ele já sabe que Deus existe. Porque se Deus não existia, não precisava de ter ateu, Deus não existe. Ah não, eu sou ateu, Deus para mim não existe. Como não existe, gente, se você é ateu? Está vendo que é uma discussão que não tem nem como você desenvolver? Se a pessoa falar que ela é ateia, a pessoa te diz que ela é ateia, está ótimo, não tem problema não, vida que segue. Por que que a gente não discute? Porque não faz sentido, não tem fundamentação. Se é assim em relação a Deus e o ateu, que é o exemplo que eu estou dando, em relação ao outro, é através do outro é que a gente aprende a amar. Eu preciso do outro. Eu preciso do outro. E aí, eu volto nos exemplos que a gente estava trazendo na questão da identificação. Por quê? Eu preciso do outro. O outro, estando comigo neste contexto, envolvido comigo neste contexto, eu não aprendo a amá-lo, eu aprendo a me amar. Se eu aprendo a me amar, eu aprendo a me respeitar. Eu aprendo a ter discernimento. Eu aprendo a lidar com a solidariedade. Eu aprendo a me envolver com o trabalho. Então, vocês estão entendendo a importância do outro na vida da gente? Não importa. E aqui não estamos falando quem é o outro. Não é isso que está sendo colocado pelo irmão José, ok? E aí ele diz para nós, não fosse o outro, a quem abraçarias? Na hora que eu vi essa pergunta aqui, essa aqui, para mim, talvez seria uma das maiores dificuldades. Se não fosse o outro, a quem abraçarias? Eu tenho o hábito de abraçar todo mundo. Todo mundo. Eu tenho o hábito de abraçar todo mundo. Se não fosse o outro, quem queria abraçar? Hoje, na pandemia, que houve uma indicação que não se pode abraçar, eu continuo abraçando todo mundo. Quem não quisesse ser abraçado, tudo bem. Na hora que eu fosse para abraçar, estica a mão. E teve gente que fez isso, e está tudo certo. E eu entendo. Aliás, essas pessoas que não abraçaram, respeitando inclusive a pandemia, que era uma orientação mundial. Ainda que eu estivesse abraçando as pessoas, como eu sempre fiz, se antes da pandemia foi assim, durante a pandemia também foi, atualmente é e assim sempre será. E para mim não importa. Ainda que eu esteja me contrapondo à linha normal da sociedade proposta pela Organização Mundial de Saúde. Não estou nem contestando. Aliás, para quem não sabe, se nós formos lá em Eclesiastes, lembra aquela passagem do capítulo 3 que ele fala tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher? Ali tem um versículo que ele coloca assim, há tempo de abraçar, atenção, tempo de abraçar e tempo de deixar de ser abraçado. Ou, conforme você preferir, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Ainda que eu estivesse desrespeitando o versículo. Não estou dizendo que eu estava certo, não é isso. Apenas estou dizendo, entendendo a fala do irmão José, não fosse o outro, a quem abraçarias? Olha, eu ia ter dificuldade de lidar com isso, se não fosse o outro. Viverias insulado no eterno egoísmo. Viverias insulado, viverias isolado no eterno egoísmo, você consigo. Sem o outro, não sairias do lugar, porque não saberias ao encontro de quê
e de quem iria caminhar. Sem o outro, a gente não saberia para onde a gente iria. Então a gente precisa do outro. Você precisa do outro para caminhar na direção dele, seja no envolvimento do trabalho, seja no envolvimento da solidariedade, seja no encontro, nos desencontros e nos reencontros que a vida propõe, conforme disse para nós Vinícius de Moraes. Então, a gente precisa do envolvimento com o outro. E aí ele coloca para nós, é no outro que o Senhor te revela, tive fome e me destes de comer. Olha que interessante como que o irmão José faz uma ligação lá na fala de Jesus. Ele vai lá no Evangelho de Jesus, no capítulo 25 de Mateus. Essa frase, essa colocação está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas. No capítulo 25 de Mateus, quando ele diz para nós, olha só, tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. E é muito interessante essa fala de Jesus aqui, que ele fecha o texto sem o outro, olha a importância do outro, por quê? Porque isso aqui é um manancial da caridade. Isso aqui é um manancial da caridade, atendendo o que o Evangelho segundo o Espiritismo coloca para nós no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Ok? É um manancial da caridade, é essa a fala de Jesus. Mas um dos discípulos pergunta, mas Senhor, quando nós te vimos nu e te vestimos, te vimos doente e te visitamos, estivestes preso e te acompanhamos, quando nós fizemos isso? Aí vem a fala de Jesus, ainda no capítulo 25 de Mateus, quando atenderdes a um desses pequeninos que creem em mim, a mim o fizerdes. Ou seja, retomando, precisamos do outro. Retomando, precisamos do outro. Entendamos a fala do irmão José. Sem o outro, a gente não cresce. E aí você coloca esse outro na posição que você quiser. Ah, mas eu não aguento meu marido. Ah, mas essa minha esposa. Ah, mas os meus filhos, meu chefe. Não importa. Então, quando você tiver dificuldade com um outro, seja na sua casa, seja com seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, com seu chefe, um colega de trabalho que senta na mesa ao lado. Quando você fizer a sua oração, não faça aquela oração pedindo a Deus que proteja o meu ambiente de trabalho, me proteja, Senhor, naquele lugar. Não, gente, aqui. Faz a sua oração nomeando para Deus a pessoa. Se eu quero, eu vou pedir para o meu ambiente de trabalho, mas, Senhor, fulano de tal, eu gostaria que o Senhor desse a ele uma atenção especial. É uma forma de você começar a fazer o acolhimento emocional. É uma forma. Faça o acolhimento emocional. Senhor, eu gostaria que o Senhor desse uma atenção especial para fulano de tal. Porque eu sinto que eu tenho algumas adversidades e eu tenho que trabalhá-las em mim. E eu preciso da presença dele do meu lado. Mas, Senhor, ao mesmo tempo que eu te peço paciência e resignação, eu peço, Senhor, que o proteja, que o abençoe, que o ilumine, para que nós, trabalhando juntos, possamos nos reconhecer nas dificuldades e melhorarmos-nos, cada um na sua estrada. Ou seja, eu falo com Deus citando o nome. Mas vocês podem estar pensando assim, mas Deus sabe tudo, Ele está vendo tudo e tal. Mas é importante que a gente pronuncie, porque até o pronunciar já demonstra uma receptividade ao que a espiritualidade está nos intuindo. Até o pronunciar. Porque tem situações, eu não aguento nem falar o nome da pessoa. Não, olha, fala com carinho, fala com ternura, fala de tal maneira que Deus te escute. É isso. Precisamos do outro e aí a gente fica com o texto. Sem o outro, a gente não cresce.
É o que tínhamos para trazer. Um abraço a todos. Até breve. Fiquem com Deus.